Então, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A mensagem de hoje, o título dela é Ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Então aqui diz, confessar os pecados e perdoar as ofensas. Então a base do perdão é o arrependimento. Então título 1 aqui, precisamos do perdão de Deus. O que é perdão? Perdão é cancelamento de uma dívida ou uma ofensa. A palavra perdão significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar o pedido de desculpa. O perdão de Deus para nós remove a culpa e restaura a nossa comunhão com Ele. Assim, o perdão de Deus envolve o cancelamento de efeito do pecado cometido e a aceitação do pecador. Então aqui já começamos a entender que precisamos de perdão. E o perdão, ele tem que ter troca. Se eu te perdoo, você também tem que me perdoar. Porque senão não tem tanto sentido. O perdão também é o mesmo que pedir desculpa. Quando você não consegue perdoar, o que acontece? Você fica amargurado, você fica triste. Eu já peguei outras vezes aqui e citei esse exemplo. Se você pega um carvão aceso e põe na mão, o que ele faz? Ele queima a sua mão. Liberar o perdão é como você tirar esse carvão da mão. Porque se você está magoado com alguém e segura esse carvão na mão, quanto mais você deixa de perdoar, quanto mais você não libera o perdão, mais você se queima. Mas como assim? Vamos supor que você ofende a sua esposa com palavras, mas você, por orgulho, você não pede perdão. Por você não pedir perdão e ela também não, cria aquele remorso em você, você fica o dia inteiro calado, o dia inteiro amargurado. Por quê? Porque vocês são uma só carne, como diz a Bíblia. Então quando você não libera o perdão, você se remorse por dentro. Outro exemplo, você empresta dinheiro para uma pessoa, e essa pessoa faz de tudo para pagar e não paga, e você quer por tudo receber. Então, quando você vai e cobra, a pessoa não paga, vai e cobra, a pessoa não paga, isso gera uma angústia em você, que você para de dormir direito, você começa a entristecer. Em muitos casos, você deseja que a pessoa até morre. Então você cria um ódio dentro de você, uma raiva, e é o que nós iremos aprender aqui. Não devemos deixar de perdoar. Por quê? Porque quando você deixa de perdoar, você auto se corrói, você auto se contamina. Você sabe que a pessoa não tem condição de pagar, mas pegou emprestado de você. Ele tem a dívida ainda? Tem, mas não conseguiu pagar. Mas o seu caixa, o seu bolso, a sua situação financeira está boa. A sua situação financeira está agradável. E você não precisa daquele dinheiro. E aquela pessoa não consegue te pagar. E a pessoa às vezes te deve tanto que tem gente que faz sinais de agiota. Ele fala assim: se você não me pagar até o dia 10, vai subindo 5% de juros ou 10% de juros. A pessoa tenta pagar e não consegue. E isso gera o quê? Uma tristeza no coração dela, porque ela está te devendo. E também gera uma tristeza no coração da pessoa, por quê? Porque ela está te devendo e não consegue pagar. E tudo que você pensa é ir lá esganar a pessoa, ir lá tomar uma televisão, tomar um sofá, tomar alguma coisa. Mas iremos aprender aqui sobre o perdão, que é a lição de hoje. Então a chamada ao arrependimento também fez parte do anúncio de Jesus Cristo no início de seu ministério. O amor de Deus é tão grande para conosco que até mesmo o arrependimento é resultado de sua bondade.
A Bíblia diz que Pedro, quando estava pregando o Evangelho, as pessoas chegaram e fizeram pergunta a ele, o que elas deveriam fazer. Então Pedro disse: arrependei-vos para o perdão dos pecados, ou seja, voltem-se para Deus. Então o que Deus quer? Que a gente peça perdão. O arrependimento é condição para restaurar a comunhão com Deus. Acredito que todos nós, até quem está aqui na frente, a gente sofre uma pressão bem maior do que vocês aí. A gente tem que evitar ao máximo a cometer um pecado. Porque o dia que você comete um pecado, o Espírito Santo sai da gente e a gente fica triste. A gente fica com o semblante triste. A gente fica calado. A gente não consegue conversar. Enquanto você não se humilha, enquanto você não pede perdão para Deus e pede para o Espírito Santo vir e renovar nossas forças, a gente só vai degradando. Isso é arrependimento. Então, quem causa em nós o arrependimento? O Espírito Santo. É Ele que vai trabalhar. Através de quê? Através da pregação. O pregador vem, fala no seu coração e o Espírito Santo que faz a diferença. Às vezes a pessoa vem aqui e fala, e o que acontece? Não acontece nada. Por quê? Porque às vezes a pessoa está em pecado. E se o Espírito Santo não me usar para falar no seu coração e te causar arrependimento, não resolve. Mas quem fará esse trabalho? Quem convencerá o mundo dos seus pecados? É o Espírito Santo. Então só Ele que vai convencer você do pecado. Já preguei aqui numa pregação do céu. Eu falei sobre o céu. E eu disse que o dia que eu cometer um pecado e me entristecer, que eu quero que o Espírito Santo me incomode. Que me incomode ao ponto de eu me arrepender daquele pecado. Porque a gente sabe que tem aquele pecadinho que a gente fala, só um pecadinho. Mas tem aquele pecado que você comete, que ele é muito mais grave. Que é aquele que te dá aquela tristeza. Então, quando a gente comete o pecado, a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos incomodar, para que a gente possa pedir perdão, para que não fique vira costume, porque no céu não entra pecado. Se você tiver pecado e não pedir, é capaz de você não entrar. O constante pedido de perdão. Se Deus diz que não se lembra mais de nossos pecados, então por que deve continuar pedindo perdão, mesmo após a conversão? Lá no mundo, o que você fazia? Talvez bebia, usava droga, usava mulheres, se prostituía, falava palavrão. Você fazia muitas coisas, ou roubava, comprava e não pagava. Então, quando você pede perdão, o que você espera? Você espera ser perdoado. Mas adianta você pedir perdão para uma pessoa que você roubou, ela vai continuar com raiva de você. Mas com Deus é diferente. Qual a função do diabo? Te acusar. Mas a Bíblia diz em Hebreus 8:12 que Deus não vai lembrar do seu pecado. Por quê? Porque você pediu perdão, e eu sempre orei assim: Jesus, jogue meus pecados, essa amargura, no mar do esquecimento. E quando eu percebo, eu já nem sei mais o que eu tinha feito. Por quê? Deus me perdoou. Agora, se você não tem a capacidade de pedir perdão, o que acontece? O diabo vai ficar lá. Você bebeu aquele dia. Você viu pornografia. Você fez isso. você xingou. Você ofendeu. Você brigou no trânsito. Você comprou e não pagou. Ele vai ficar te acusando. Mas a partir do momento que você pede a Deus perdão, o que você faz? Você é restaurado. Como o exemplo que eu dei, com a brasa viva na mão. Se você continuar com a brasa, você vai se queimar. Então o que é melhor? Pedir perdão. É melhor pedir perdão do que ficar se automutilando, se queimando. Então, constante pedido de perdão.
Por que devemos ficar pedindo perdão o tempo todo? Porque nós vamos errar o tempo todo. Quando eu digo o tempo todo, não é agora, daqui 10 minutos. Pode ser daqui uma semana, depois mais uma semana, depois um dia. Então devemos pedir perdão constantemente. Tópico 2. Existe uma parábola que eu preguei ela esses dias, e ela está aqui na revista, que é o credor incompassivo. O que esse credor fez? Esse credor, quando fala credor, é quem deve. O que ele fez? Ele devia muito, mas muito dinheiro ao rei. E o que ele fez? O rei chamou todos para prestar conta. Quando chegou na vez dele, era um valor tão alto, mas tão alto que ele não dava conta de pagar. Então o que o rei fez? Pegue sua mulher, seus filhos e vamos prender vocês para poder pagar um pouco da sua dívida. Então o que esse credor fez? Ele ajoelhou e pediu perdão pela sua dívida. Ele pediu misericórdia, ele pediu, por favor, me livra disso, que eu vou pagar. Só que era uma dívida tão alta que ele nunca ia conseguir pagar. O que ele fez? Ele recebeu o perdão. Ao receber o perdão, toda aquela dívida que ele tinha foi paga. Ele não deveu mais. Só porque a mensagem aqui, ela nos ensina a perdoar. Do mesmo jeito que você recebe o perdão, você deve perdoar também. Se você me deve R$50, o irmão me deve 50, ele não consegue pagar, nem ele, então eu perdoar a dívida dele e perdoar dele. Isso você vai tirar aquela angústia do coração. Eu já fiz isso centenas de vezes, porque as pessoas pegavam dinheiro de prestado comigo, não conseguia pagar, e eu ficava me remoendo várias vezes, ficava falando daquele problema com as outras pessoas e não liberava o perdão. Deixava de dormir e não liberava. O que vinha na mente da gente? Vontade de ir lá e esganar a pessoa. O que esse credor fez? Ele recebeu o perdão daquela dívida que era impagável. Mas quando ele saiu dali, ao andar pela rua, ele encontrou com um servo, vamos dizendo, um amigo dele, que devia 100 denários. Ele devia tipo bilhões de reais, e o outro só devia tipo 100 reais. Então o credor incompassivo foi lá e esganou aquele conservo e obrigou ele a pagar a dívida. E ele, por favor, não faça nada comigo, eu vou te pagar. O que ele fez? Ao sair dali, ele falou assim: não, eu não vou te perdoar. Esganou ele e falou: lance ele na cadeia. Outras pessoas viram aquela cena e falou assim: eu fiquei triste com isso, né? E foi lá no rei e falou para o rei: ó rei, aquela dívida que você perdoou para aquele servo, ele fez pior. Ele não perdoou com o servo dele, ele foi lá e esganou ele e lançou na cadeia. Então o rei ficou muito triste com aquela situação. O que o rei fez? O rei falou: chama ele de volta aqui. E chamou. Quando ele voltou, ele falou: fiquei sabendo que você não perdoou o seu conservo, mas você não aprendeu que eu te perdoei toda a dívida e você não foi capaz de aprender a perdoar. Então aquele servo, o rei falou assim: agora, a partir de hoje, por você não ter aprendido o que é perdão, toda a sua dívida será restaurada. Agora você vai ficar devendo tudo o que você já devia, e agora você vai ter um jeito de pagar. Então lançaram ele na cadeia e provaram que a sua família foi vendida para pagar um pouco da dívida. Então o que nós aprendemos? Ao você receber o perdão, você também tem que liberar o perdão. Quando o perdão não for passado adiante, as pessoas terão que prestar conta por isso. Então, quando o perdão não for passado adiante, as pessoas terão que prestar conta por isso, que foi o caso dele. Ele não perdoou. O que ele fez? Ele teve que prestar conta. Então, aqui diz: perdoa e serás perdoado. Bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada. As únicas pessoas realmente felizes
são aquelas que receberam de Deus o perdão dos seus pecados. E por isso a culpa das suas transgressões não pesa mais sobre seus corações e mentes, e a sua consciência não as perturba mais. Então está bem claro que se você não recebeu o perdão de Deus, você não consegue ficar em paz. A gente sabe disso. Se você comete um pecado, o que você faz? Você tem que pedir perdão. Se você não pedir perdão, aquilo vai ficar remoendo na sua mente o tempo todo. Isso vai te incomodar o tempo todo. Tópico 3. Perdoai-vos uns aos outros. Quem não sabe perdoar está contramão do Evangelho. Nossas atitudes em relação ao próximo refletem o nosso relacionamento com Deus. Jesus ensina o caminho do perdão. A importância do perdão surge porque as pessoas, nos seus relacionamentos interpessoais, não estão sempre ferindo umas às outras, voluntária ou involuntariamente. Então aqui diz que você ou seu cônjuge, você acaba ferindo ele com qualquer palavra. Ou ela ou ele fere o outro com qualquer palavra. O que vocês fazem? Se vocês não pedir perdão ao outro, gera aquele momento ruim entre família. Às vezes o pai age com violência com o filho, sem pensar. O que o filho faz? Fica triste ali no canto e você precisa liberar o perdão. Se você não liberar o perdão, é porque você não tem Deus no coração. E isso vai gerando consequências na sua vida. A confiança fica abalada e é difícil de reconciliar na plenitude anterior. Jesus disse que é preciso perdoar as ofensas dos outros para ser perdoado pelo Pai Celestial. Perdão não é só questionar o merecimento ou não, é para produzir restauração e misericórdia. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso que devemos tratar dos nossos pecados, mas também está disposto a perdoar aqueles que nos fizeram mal. Sabemos que no trânsito a gente tem vontade de xingar. Por quê? Porque a pessoa faz uma coisa ali que te magoa. Se aquela pessoa vir com toda a violência para cima de você, porque é um dos lugares que gera violência, você também às vezes quer retribuir com violência, porque você também ficou com raiva. Mas se você agir de forma diferente, aquele clima de briga ali é cortado na hora. Se a pessoa está errada e o inimigo usa ela para te contrariar, o que você faz? Você simplesmente quer retrucar. Mas aí você que tem Deus no coração, você tem o espírito do perdão. Quando a pessoa vem e te xinga, presta atenção, seu filho está... E começa, já te traz um nervosismo. A pessoa vem e quer bater no seu vidro, porque naquele exato momento você pensou no frango assado, na carne assada, e jogou o carro um pouquinho para a direita. Foi um momento sem querer, porque acidente acontece sem motivo. E aí o que a pessoa faz? A pessoa vem com ignorância para você. Você às vezes está certo, falou, me desculpa, foi sem querer, meu pensamento voou de uma vez e eu me desviei aqui. A pessoa não vai ter motivo para brigar com você, não vai ter motivo. Às vezes você está certo e pede perdão, a outra pessoa vai ficar tão constrangida que ela vai pensar, uai, eu que estava errado aqui, o cara que me pede perdão. Então é um exemplo de que a gente, mesmo estando errado ou mesmo estando certo, a gente tem que liberar o perdão. E isso que Deus quer da gente, que a mensagem é sobre perdoar. Perdoar uns aos outros. E não é só que vem a mim. A parábola aqui diz que ele recebeu perdão, mas ele não quis dar perdão. E a consequência foi o quê? Ele perdeu o perdão dele. E o que ele fez? Ele foi condenado. Como que ele ia pagar aquela dívida impagável, preso? Então é sinal que ele não recebeu perdão e não ia conseguir pagar a dívida. Então ele recebeu uma condenação eterna pelo rei.
Essa parábola, se comparar nos dias de hoje ou comparar com nós, percebemos que esse rei pode ser Deus. Se ele já nos perdoou dos nossos pecados, mas quando chegar a nossa vez de perdoar também, e a gente não perdoar, Deus pode falar assim, ó, já que você não perdoou, também não vou te perdoar. Então o perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma. O perdão é um remédio eficaz para curar doenças espirituais, doenças da alma e também do físico. Mas muitos acham que esse remédio é muito caro e permanecem doentes e sofrendo. A falta de perdão mexe com a emoção, a pessoa fica psicologicamente abalada, fica espiritualmente fragilizada e perde o relacionamento estreito com Deus. Vou contar aqui uma coisa que aconteceu comigo, eu já contei aqui algumas vezes. Eu comprei um portão para instalar num lote que eu tenho lá em Brasa Brande. E o cara me deu 15 dias para fazer o portão. Aí o que ele fez? Ele falou, o portão seu está pronto, já vou instalar lá hoje. Eu falei, não, tudo bem então. Já vou ir pagar para vocês poderem prometer o dinheiro da gasolina para levar. Aí eu fui lá e paguei R$1.500. Aí peguei e fui lá pro lote, esperar o rapaz levar o portão. O que ele fez? Ele não apareceu. Deu 3 horas da tarde, ele não apareceu. Deu 5 horas da tarde, o pedreiro falou, sinto muito, eu vou embora, não vou ficar aqui não. Se era para ter chegado e ele não apareceu, então ele vai ter que vir amanhã. Liguei para ele, ele não atendia. E isso já gerou um desconforto muito grande em mim. Por quê? Fez eu esperar, fez eu pagar adiantado, e mesmo assim ele não cumpriu com o compromisso. Isso gerou um desconforto muito grande no meu coração. Eu comecei a gerar ódio dele. Mas não foi só a primeira vez. No outro dia eu fui atrás dele. Falou, e meu portão? Não, você acredita que esse pneu do carro furou? Aí ele falou, não, você vai poder levar hoje? Não, hoje eu levo, já arrumei os pneus. Fui para lá, fiquei esperando a tarde toda, nada dele ir. No outro dia eu fui atrás dele de novo. E ele inventou outra desculpa, que o carro dele tinha quebrado. Resumindo, ele vendeu meu portão para ganhar mais dinheiro e ainda produziu o portão. E aí ele criava mentira, atrás de mentira. E isso ia gerando um desconforto, uma raiva dentro de mim, porque ele me fazia esperar, me fazia gastar combustível para ir esperar ele na outra cidade. E ele falava com certeza assim que ia fazer o compromisso. Quando eu descobri, ele não estava com o meu portão. Ele estava pegando o dinheiro dos outros para fazer portão. E quando eu descobri, ele era um pilantra. Ele era um vagabundo. Isso me desconcentrou tudinho. Por quê? Porque eu ia lá de novo pedir o portão. Não, daqui 10 dias eu vou fazer o portão e levo para você. Esperava 10 dias. Chegava lá, aqui ó, o portão está aqui, se falta pintar, pôr as rodinhas. Aí no outro dia eu ia lá para ver o portão, cadê o portão? Já tinha sumido, ele já tinha vendido para outra pessoa. E meu dinheiro foi-se embora. E isso foi gerando ódio no meu coração. Esse período dessa fase do portão, aqui na igreja eu não conseguia produzir mais nada. Por quê? Porque eu estava com ódio. Meu pastor era muito influente, era lá do Procon, pedi ajuda para ele. Ele também pôs dificuldade, porque isso é pequenas causas. Fui na polícia, a polícia também não quis me ajudar. Fui em polícia particular, também não queria ajudar. Isso gerou um desconforto que eu quis até matar o cara, de raiva. Por quê? Porque eu dei lugar e não liberei perdão. Mas como você libera perdão com um cara sacana que nem esse? Então isso me gerou tanto desconforto, tanta tristeza, que o Espírito Santo saiu da minha vida. Deus parou de me usar aqui na igreja. Por quê? Porque eu dei lugar para o inimigo. Eu já queria causar vingança com ele. E aí chamei minha tia para resolver. A minha tia foi com polícia. Ele ainda deu até certeza que ia entregar outro dia e no outro dia não entregou. Depois deu certeza de novo e não entregou. E depois de novo. Chegou uma época que eu falei, não Deus, agora é com você. Eu falei para ele, ó, vamos na minha igreja. E ele, ó, eu gostei demais de você. O seu exemplo, ele começou a me bajular. O seu exemplo é incrível, eu quero ser crente de sua igreja. E eu pensei, não, é melhor você não ir para lá não. Pessoas que nem você, é melhor ficar distante da igreja. Porque se uma pessoa dessa vem para a igreja,
que cumpre e não paga, faz um compromisso e não cumpre. Aí ele vem para a nossa igreja, aí depois começa a difamar a nossa igreja. Vocês querem um crente desse aqui? Não quer, porque o crente é mal falado. Um homem chegou na Lan House essa semana e falou assim: é um segredo aqui, ó. Olhou para os lados, um trem que eu não gosto é mexer com crente. Eu não sei se é crente não, mas eu não gosto de jeito nenhum. É ruim para pagar, atrasa, dá problema. Ah não, misericórdia. Agora, mexer com os outros tudo bem, mas quando falou que é crente ou pastor, falou: eu não faço serviço para crente. Se você é crente, me desculpa, tá? Então, aquele homem que estava me dando um cano no portão de 1.500, ele queria vir para essa igreja. Eu falei: sinto muito, mas do seu jeito aí, você não é bem-vindo lá. Mas eu estava com raiva disso. Resumindo, ele tinha muitos problemas. E aí um dia eu percebi que quanto mais eu queria aquele portão, mais raiva eu sentia. Como a mensagem hoje é sobre perdoar, o que eu fiz? Sabe uma coisa? Eu não vou cobrar mais ele, não vou mais atrás dele. E Deus do nada, encheu meu bolso de dinheiro, e o dele, desvaziou. Todo mundo que ela trabalhava lá, no outro dia a pessoa saía, no outro dia a pessoa saía. Aí eu fui descobrir, ele era muito ruim para pagar, e todo mundo que entrava lá saía. Então quando a pessoa não cumpre o propósito, essa pessoa simplesmente não cresce. Então durante esse período que eu estava triste com aquele cara, eu estava amargurado, eu não crescia, eu não evoluía. Por quê? Porque eu não liberava o perdão. Então se passou um ano, eu guardando rancor, eu me queimando, eu me massacrando. Aí eu fui liberar o perdão para ele. Já comecei a falar para todo mundo: tô nem mais para aquele portão. Deus vai me dar dinheiro, eu compro outro, instalo lá, e Deus sabe o que faz. Pronto, a hora que eu liberei o perdão para ele, minha mente limpou. Eu nunca mais precisei de dormir remoendo, dormir triste, angustiado. Nunca mais pensei em querer matar ele, porque a gente pensa, mesmo que a gente não faça, mas a gente pensa, porque a pessoa brinca com o seu sentimento, brinca com a sua cara. Liberei o perdão, pronto, eu voltei a ser feliz de novo. Mas você pensa, um ano tentando e Deus me retribuindo, Deus me prosperando. Mesmo me prosperando, eu queria caçar a briga ainda. Então tá aqui, o perdão é o caminho para a cura do corpo e alma. Muitos acham esse remédio muito caro e permanecem doentes e sofrendo. Muita gente acha caro, mas quando você libera o perdão, você se livra daquele problema, sua vida restaura. Tem uma mulher na rua da minha loja lá, querendo na house me pedir dinheiro, e eu emprestei, depois eu emprestei de novo, e ela só se afundando. Aí chegou uma época que já estava chegando R$500, e ela: dia 15 eu te pago. Tirava dia 15 nada, e ela me pedindo mais dinheiro, e procurava um agiota. Eu falei: conheço um agiota que mata, se você quiser eu vou te indicar ele. Aí Deus me livre, eu quero um que não mata, porque eu não vou pagar. Aí eu falei: então a partir de hoje eu não te presto mais dinheiro. E fiquei remoendo com ela. Aí eu vi que a situação dela é tão ruim que eu falei: não, tu faz o seguinte, me esquece, não precisa você me pagar mais. Aí minha alma descansou. Por quê? Porque ela tinha dificuldade de pagar e não ia me pagar, e eu ficar querendo receber dela, e a lan house lotada de gente, lotada, e entrando dinheiro, e ela lá sofrendo, naquela angústia. E eu falei: não, então faz o seguinte, fica de oferta para você, só que você tem que aprender, quando você pegar, você tem que pagar, ou ficar justificando por que você não pagou. Então quando a gente libera o perdão, você libera seu rancor, libera sua tristeza, você libera seus desejos de matar. A lição, ela diz assim: a falta de perdão mexe com emoções. A pessoa fica psicologicamente abalada, fica espiritualmente fragilizada e perde o relacionamento estreito com Deus. Quando diz perde o relacionamento com Deus, perde mesmo, não adianta.
Se você não libera o perdão, quando você vem para a igreja, você ainda fica pensando naquele problema. Aquele problema fica no seu subconsciente. E o que você faz? Você acaba não adorando a Deus com excelência. Perdoar não é esquecimento. Então aqui diz, perdoar não é esquecimento. Eu esqueci do portão? Não esqueci da mulher? Não esqueci. E outras centenas de pessoas. Até meu irmão também. Comprou um aparelho celular meu, não deu conta de pagar. E eu falei, faz o seguinte, está perdoado. E aí ele ganhou um celular de presente. Eu liberei o perdão. Esqueci? Não esqueci, mas eu liberei o perdão. Por quê? Se eu ficasse no meu consciente que ele ainda me deve, ia acabar a amizade de irmão. Como que eu sou crente evangélico e não dou um exemplo de perdão? Então perdoar não é esquecimento, pois nós temos uma mente que não se apaga facilmente. Não é sofrer de amnésia ou mal de Alzheimer, mas deixar o passado para trás e seguir em frente. Então quando você é ofendido, quando alguém faz compromisso com você, você não esquece, mas você deixa aquilo para trás e começa tudo de novo. Então estamos finalizando. O perdão precede da adoração. Jesus continua a nos ensinar sobre o perdão, pois a nossa adoração deverá ser sem obstáculo. Então, como diz aqui, a adoração a Deus ela deve ser sem obstáculo. Não pode ter alguém que você deva ou que ela te deva. Ou, um exemplo do irmão Américo, tem vez que ele me magoa. Tem vezes que eu também magoo ele. Mas adianta, eu e ele estar brigados e eu venho na igreja e quero prestar um louvor, uma adoração com excelência, sabendo que eu magoei alguém, Deus não vai aceitar a sua adoração. Então, perdão precede de adoração. Isto é, até para ofertar, se souber que teu irmão tem alguma coisa contra você, você precisa reconciliar com ele primeiro para depois dar a sua oferta. Como a gente sabe, não adianta você às vezes vir ceiar, estando em pecado, ou você precisa pedir perdão para alguém antes de tomar a Santa Ceia. O que adianta? Você dá uma oferta, mas com ódio no coração. Por quê? Porque você tem ofensa com alguém ou alguém tem ofensa com você. Então Deus não vai aceitar a sua adoração enquanto você não pedir perdão. O perdão está no coração de quem ama. Para liberar um perdão genuíno, é preciso amar sem fragmento e ser misericordioso. Quem perdoa mostra que venceu o orgulho e dá sinal de grandeza. O perdão é realmente a prova da humildade e do amor. Então aqui aprendemos sobre o perdão. Aprendemos que não devemos guardar rancor, porque se você guardar, você auto se mutila, você auto se acaba, você auto se destrói, você auto se distancia de Deus. Então, se a gente tem raiva de alguém, a gente tem que pedir perdão. Mas existe um perdão que é assim, alguém te ofendeu, depois a pessoa vem e te pede perdão, mas aquela ofensa, ela ainda continua na sua mente. Eu vou falar de um exemplo meu aqui para finalizar, que é uma coisa que eu perdoei, ele também me perdoou, mas que destruiu a amizade entre as famílias. E até hoje nós não temos clima mais de conviver. Eu era adolescente, tinha uns 17 anos, e eu e minha família, eu sempre entrava no serviço e ficava, permanecia, ganhava meu dinheirinho. E um dos meus primos, eles não permaneciam no serviço, entrava 3 meses, depois saía, entrava 3 meses, depois saía. E pai sempre quer defender o filho. Aí eu peguei e falei para o meu tio,
Ah, seus filhos não param em serviço nenhum. Aí ele, o que você tem a ver com isso? Seu barriga de égua. Minha barriga é grande, parece barriga de égua. Mas me ofendeu. Me ofendeu tanto que eu fui lá em casa, peguei um facão e saí correndo atrás dele. E aí, a hora que eu fui pegar o facão para acertar ele, chegou os familiares, meus pais, e me agarrou por trás e me impediu de cometer aquele crime. Por quê? Porque ele me ofendeu com essa simples frase. Então, a partir desse momento, eu tomei raiva dele. Eu tomei raiva. E aí eu nunca mais quis ir na casa dele e nem ele vir na minha. Mas depois eu pedi perdão para ele, que meu sangue esfriou, mas eu nunca tive mais graça com ele, nem ele quis ter graça comigo. Por quê? Porque eu puxei um facão para ele. Isso foi falta de respeito. Foi a única vez também que eu fiz isso, em agir pela emoção. Então eu aprendi aqui sobre o perdão, que eu perdoei, mas ficou uma consequência até hoje. Porque eu vivia na casa deles, andava com eles, o dinheiro que eu ganhava no meu serviço eu dava para os filhos deles, pôs gasolina no carro para eles aprenderem a andar. Então nós até os 17 anos era inseparáveis. Ele era o meu melhor tio. E aí teve essa tragédia, esse acontecimento. Hoje eu já fui na casa dele várias vezes, vejo a necessidade deles, já ajudei eles, mas a gente não tem mais aquela intimidade. Então a lição é essa: devemos liberar o perdão, mas deixar tudo o que aconteceu para trás e seguir em frente. Então agradeço a oportunidade de tanto falar perdão. Não é possível que a gente não aprenda o que é perdão, mas a gente sabe, né? Nós somos crentes, então isso é coisas nossa mesmo. Agradeço a oportunidade e entrego para o pastor. Amém? Glória a Deus. O próprio Jesus falou: se as minhas palavras permanecerem em vós e vós em mim, pedireis o que quiserem, será feito. E a palavra dele é essa: libera perdão. Não mata não, não pede facão não, né? Você está rindo, eu tenho certeza que você já quis correr atrás de alguém com uma chave de fenda, com uma foice. Esse ser humano é desse jeito. Mas quando você vem para Deus, o milagre acontece. Amém? A glória de Deus acontece. Tinha uns irmãos fazendeiros em várias